Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Este é um versinho da sequência de Corpus Christi que cantamos na celebração de hoje. Caríssimos irmãos e irmãs, nós não estamos aqui reunidos para celebrarmos um aspecto da fé cristã. Nós estamos reunidos para celebrarmos o coração da fé cristã, que é Jesus. E um Jesus que não passou por aqui há 2000 anos atrás, voltou para o Pai em glória e continua presente em espírito. Para nós cristãos católicos, o Senhor não permaneceu apenas no espírito de uma igreja que se reúne, de uma igreja que se congrega, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estou aí no meio deles. Tudo isso é verdade, o cremos. Mas aqui nós temos uma presença única, uma presença que se toca, uma presença que se sente, uma presença que se come. Me refiro à presença real de Jesus na Eucaristia. Jesus está vivo e ressuscitado no Santíssimo Sacramento do altar. Então você compreende que nós não estamos celebrando aqui uma faceta da fé, mas celebramos o coração dela, que é a presença de Jesus, Jesus que se dá a nós como alimento. E se Jesus é o Filho de Deus, e o é. E se Jesus como Filho de Deus, nós o adoramos. E se a Eucaristia é Jesus, e nós cremos que o é, então nós podemos adorá-la, porque no Santíssimo Sacramento está Jesus vivo e ressuscitado. O Cristo todo se entrega para todo homem. O perigo que se pode correr quanto ao assunto é Eucaristia, presença real, é separarmos o Cristo comida do Cristo adorado. Os dois não se separam, é uma realidade só. O Cristo que comemos na Eucaristia, o Cristo que recebemos na hóstia consagrada, é o mesmo que adoramos. E durante a história da igreja, nós tivemos problemas, e os temos também hoje, infelizmente, em grupos que se separam para valorizar um em detrimento do outro. Há quem diga, Jesus deve ser adorado. Quem sou eu para recebê-lo na Eucaristia? Então eu não quero comungar. A adoração basta, o contemplar Jesus basta. Não basta. Se bastasse, ele não tinha ficado como alimento. Mas há também um grupo perigoso que vai se agarrar neste outro aspecto, que é o comer. Então a Eucaristia deve ser comida. Jesus se fez alimento, e alimento se come, então o comamos. Mas não valorizam a adoração, não valorizam o momento de contemplação, a hora eucarística. Aconteceu, e não tem tantos anos assim, não vou me referir aqui a nomenclaturas, mas é um fato em que certos irmãos que se agarraram nessa presença comível e não adorável, se come, mas não tem necessidade de adorar, onde os vasos sagrados não eram purificados, onde as hóstias consagradas da âmbula voltavam para a lata da sacristia, onde não se tinha uma noção clara da presença real de Jesus. Então note, irmãos e irmãs, que nenhum dos dois caminhos é saudável se caminha num só. Jesus se fez Eucaristia para ser alimento, e se Jesus está vivo na Eucaristia, nós podemos adorá-lo. Então a Eucaristia, mesa. A Eucaristia, contemplação, adoração. Um caminha ao lado do outro. É uma realidade intrínseca, não se separa isso. Porque se eu como e eu não adoro, é porque eu acredito que é apenas uma presença na mesa e não a presença real. E se eu adoro, mas não o recebo em comunhão, já é também um caminho perigoso, onde a palavra de Jesus
não atingiu, porque ele veio para os pecadores. Panis angélico, fit panis hominum. O pão do céu se fez pão dos homens. Eis o pão que os homens comem, panis angélico, transformado em pão do homem. É para nós, é para mim, para você. A Eucaristia é o melhor de Deus para nós. E depois que nós nos alimentamos, é o melhor de Deus em nós. A saber, o próprio Cristo. Cristo se fez carne no útero de Maria Santíssima. E na Santa Ceia, Ele se fez pão. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Corpo entregue, sangue derramado. A festa que nós estamos celebrando, faço questão de contar para vocês o contexto, talvez alguns não saibam, é do século XIII. Já havia na diocese de Liege, na Bélgica, uma freira, uma irmã, chamada Juliana de Montcomillon. Ela faleceu em 1258. Esta freira, ela recebia visões de Jesus, que foi atestada pelo Papa da época, em que Jesus pedia uma festa para a Sagrada Eucaristia. Neste mesmo período, um padre chamado Pedro de Praga, ele é da cidade de Boêmia, celebrou uma missa na cripta da Santa Cristina, em Bolsena, é uma cidade na Itália. E aconteceu durante esta missa um milagre eucarístico, entre tantos, né? Este foi o grande milagre. Quando o padre ergueu a hóstia e disse, tomai todos e comei, dizem que ele teve um lapso de descrença. Ele questionou se a Eucaristia era mesmo o corpo de Cristo, ou talvez um simbolismo. Jesus talvez falasse uma linguagem analógica, uma analogia. Mas o impensável aconteceu. A hóstia começou a sair sangue que pingou em vários lugares do corporal. Este fato foi levado ao Papa Urbano IV, que nesta época morava em Orvieto. Essa cidade, Orvieto, é bem próxima de Bolsena. Quando o Papa soube deste ocorrido, ele pediu ao bispo Giacomo que fosse até Bolsena e trouxesse para Orvieto este corporal todo manchado de sangue da hóstia consagrada. Assim fizeram. E este cortejo de Bolsena para Orvieto foi em forma de procissão. Aquele milagre já era conhecido por todos, se espalhou rapidamente, as pessoas queriam ver. E quando esta grande procissão chegou à cidade de Orvieto, o Papa estava lá esperando. Quando o padre mostrou aquele milagre eucarístico, o Papa gritou, Corpus Christi, ou seja, é o corpo de Cristo. É por isso que a festa se chama Corpus Christi. Não apenas pelo milagre, que se transformou em milagre de Orvieto, mas por aquilo que a igreja sempre acreditou, que Jesus está vivo e ressuscitado na hóstia consagrada. Neste tempo, São Tomás de Aquino foi encarregado pelo Papa de criar o ofício desta celebração. E ele compôs de maneira inspirada o tão sublime sacramento. Desde pequenininhos na catequese, nós vamos ouvindo esta canção, composta por São Tomás de Aquino, professando a fé na Santíssima Eucaristia. Em 11 de agosto de 1264, o Papa aprovou a bula Transiturus de Mundo, onde prescreveu que este dia, a quinta-feira, depois da oitava de Pentecostes, ou seja, a quinta-feira, depois da festa da Santíssima Trindade, é o dia de Corpus Christi, que nós celebramos exatamente hoje. Em 1290 foi construída a belíssima Catedral de Orvieto, em pedras pretas e brancas, chamada de Lírio das Catedrais. Se toda a catedral é bela, a de Orvieto ganhou o título de Lírio, a Lírio das Catedrais.
E em 1247 realizou-se a primeira procissão eucarística pelas ruas de Liege, como festa diocesana, também se espalhando para toda a igreja. E finalizo com o ano de 1317, quando o Papa João XXII publicou a Constituição Clementina, colocando então para toda a igreja a festa de Corpus Christi. Meus irmãos, depois deste contexto, o que nos toca no dia de hoje? Penso que não serei atrevido, não é um atrevimento, mas é algo que cabe ao padre, a orientação da fé dos fiéis. E aqui, respeitosamente e como irmãos, dirijo-me a todos os sacerdotes e também aos catequistas. Aqueles que ainda não o fazem, deveria nas suas pregações, não apenas em Corpus Christi, mas nas missas dominicais, nos retiros, nos encontros, com as turminhas de crianças, com as turmas de crisma, que fazem tantas coisas, mas rezam muito pouco, valorizar a adoração ao Santíssimo Sacramento e passar para as crianças a doutrina da Eucaristia, lendo o capítulo 6 do Evangelho de João. E por que faço esse pedido? E relembro que isso faz parte da nossa missão de sacerdotes, de ministros da palavra da igreja. Porque meus irmãos, e aqui eu vou tocar numa ferida que muitos não dizem, mas que é uma verdade. Há no nosso povo católico uma grande porcentagem que ainda não entenderam e não experienciaram a verdade da Eucaristia. Prova disso, que muitos daqueles que já frequentaram a mesa do Senhor, recebendo a primeira comunhão, tantos a crisma, comungando o corpo de Cristo, tantos já fizeram até tapetes para as procissões, hoje já não confessam mais a fé católica. A minha pergunta é: será que um cristão católico, que fez a experiência da Eucaristia, sabendo que não é uma encenação, não é um teatro, mas é presença, será que uma pessoa que entende, ou pelo menos se não entende na linguagem teológica, mas crê na palavra de Jesus na Eucaristia, será que essas pessoas largariam a igreja católica, sabendo que estariam abandonando a Eucaristia? Uma vergonha, meus irmãos, uma vergonha. Cristãos católicos, que já foram ministros da comunhão, distribuíram o Cristo Eucarístico, hoje negam a fé católica em igrejas que negam a própria Eucaristia. Mas é a mesma coisa. O que está faltando? O que está de errado com a fé eucarística do nosso povo? Claro que eu não estou falando da maioria que frequenta as nossas igrejas, mas eu não celebro só aqui, viajo bastante, celebro em outras paróquias. E não é raro, o padre está consagrando e pessoas mexendo no celular, trocando mensagens no WhatsApp. O padre concedendo a bênção do Santíssimo e casais trocando carícias. Pessoas voando dentro da igreja, pessoas com a cabeça na janta, na conta de luz e nos afazeres particulares. A minha pergunta é, e aqui eu continuo: será que estas pessoas que estão na igreja, participando da missa, mas elas estão celebrando o mistério da Eucaristia, não estão entendendo nada? Estão igual bolinha de isopor, só flutua, meu filho, está só na superfície. Quer mais? Pessoas que frequentam a igreja, que se dizem praticantes e que acham que a festa de Corpus Christi tanto faz como tanto fez. Não, eu não vou em festa de Corpus Christi não, é para eu dormir até mais tarde. Não, nunca fui em festa de Corpus Christi, eu vou do domingo eu vou à missa, Corpus Christi eu não vou não. Aquela que faz a procissão do tapete, né? Não, eu já vi fazendo também, nunca ajudei não. Você nota que aqui
Eu não estou criticando a atitude. Eu estou questionando a fé que a leva ou não. Porque uma fé na Eucaristia, ela traz consigo uma sobriedade e um respeito, a começar do templo sagrado. Hoje, se vai para a igreja como se vai para a praia. A piriguete vai à missa com a mesma roupa que vai para a balada. Entra na igreja, não se ajoelha, não se mantém em silêncio, é um bando de maritacas. A Capela do Santíssimo tem até pó nos bancos, ninguém passa durante a semana para adorar. Quando eu falo ninguém, eu estou generalizando, há muita gente que tem esse bom hábito. E qual é o problema? O problema, meus irmãos, é a omissão. Todos estão vendo isso. Este é o comentário das reuniões e das rodas, mas ninguém faz nada. E à medida que nós, e quando eu falo nós clero, então eu puxo para mim, à medida que eu e nós não cuidamos do que é nosso, não santificamos o que é nosso, não zelamos pelo que é nosso, a fé, ela vai ficando rarefeita. Aí num ano já não faz mais tapete, no outro ano uma coisinha serve, aí já celebra uma missinha, aí já não tem mais a procissão, pode ser uma benzãozinha, o ostensório todo empoeirado, o altar todo desorganizado, flores despetaladas, coral desafinado, equipe perdida. E lembrei de outra, que é uma vergonha. Tem até grupo do Instagram só para mostrar os fiascos das nossas celebrações. É um fora atrás do outro. Você já recebeu, com certeza, no seu celular, esses videozinhos dito engraçados que vão acontecer nas igrejas por aí. Até irmãos sacerdotes fazendo certas coisas que até Deus duvida. Aí nós vemos nesses vídeos uma falta de organização, uma falta de zelo, uma falta de um espírito adorador que quer oferecer para Deus o melhor. Para Deus, o melhor. Quer ler na igreja? Pode ler, filho, mas treine, leia direito, proclame a palavra de Deus direito. Você não está lendo um livrinho da carochinha, você está lendo a palavra de Deus, com dignidade, com uma veste própria, com uma boa entonação, para as pessoas entenderem. Quer cantar na igreja? Então ensaia, meu filho, desafina no teu quarto, ensaia, cante bonito, toque bonito, honre o Senhor com teu canto. É para limpar a igreja, limpe direito. Vou passar um paninho, tá bom. Na sua casa um paninho não tá bom. Na sua casa passa pano, passa vassoura, joga cera, passa. Para a igreja qualquer coisinha tá bom. As toalhas do altar bem passadas. Eu não estou falando de toalhas caras, estou falando de zelo. Pode ser uma toalha humilde. Como eu já celebrei muitas comunidades rurais no meu tempo de seminário. Comunidades pobres, comunidades humildes, mas tudo muito bem lavado, tudo muito bem passado, tudo muito humilde. Mas que zelo que as pessoas preparavam as celebrações. O zelo por tua casa me devorará. E nós precisamos ser zelosos com as coisas de Deus. E quando não se há zelo por aquilo que é de Deus, as pessoas vão procurar em outros lugares quem seja mais zeloso do que nós. Se as pessoas que forem à missa saírem com fome da igreja, eu estou falando fome de Deus, fome da palavra de Deus, fome da Eucaristia de Deus, elas vão saciar a sua fome em outros lugares. Por isso nós temos hoje tantas pessoas que já foram da igreja e não frequentam mais. Não foram acolhidas, não foram instruídas, não sentiram na celebração o Espírito que age com zelo, com beleza, mas com espiritualidade. Que não adianta nada, é outro lado do extremo. Nós estamos em épocas difíceis, viu? Nós estamos vivendo épocas difíceis. Pessoas extremadas e extremistas. A igreja agora tem o outro lado. Os conservadores, os rubricistas. Aí já querem medir o tamanho da mão. Aí, tudo muito, nem se reza. É tanto gesto, tanta rúbrica, tanto petrecho que esse povo arruma. Coisa que já foram abolida no Vaticano II, está voltando com tudo isso. Gente, onde que está o oitavo dom do Espírito Santo? Qual é o oitavo? O bom senso. Nós não podemos pender nem para um lado e nem para o outro. Virtus in medio gloria Dei. A virtude está no meio para a glória de Deus.
Nós podemos ter zelo com as coisas sagradas, nós podemos ter zelo com tudo aquilo que é da igreja, e modéstia à parte, aí vocês vão me desculpar, porque eu não sou de alto elogio, mas modéstia à parte, Deus sabe, eu me considero um padre zeloso, que zela pelas coisas da igreja, defendo a igreja, sou filho da igreja, sou ministro da igreja, puxo para a igreja católica, evangelizo para a igreja católica, defendo a igreja católica, sou padre da igreja católica. Não tenho medo nenhum de falar essas coisas. Tem gente que tem vergonha, não fala o nome da religião, não fala o seu ofício sagrado. Mas nós podemos ser zelosos sem cair no escrúpulo, sem voltar a tantas coisas não essenciais na Eucaristia. Você está entendendo? Que não é largar tudo ou pegar tudo, é levar uma espiritualidade litúrgica, assim como a igreja nos ensina. Meus irmãos e irmãs, nem o lado do deixa como está, um cálice, tipo um copo de boteco, corporal parecendo um lenço usado, um altar sem fogo, deixa como está, e isso não evangeliza. Como não evangeliza? Um luxo excessivo. A rúbrica pela rúbrica, a lei pela lei. E isso também não evangeliza. Nós precisamos manter o bom senso, cuidar daquilo que é nosso, com leveza, mas com verdade. Claro, o sacerdote, ele segue as rubricas do missal romano. Ninguém, então a partir de hoje vamos celebrar a missa do meu jeito. Não, já tem o rito da Eucaristia, perfeito, lindo. Nem tirar coisas, nem colocar coisas. E falo, meus irmãos, falo porque amo. Falo porque eu estou vendo várias pessoas boas tendo a sua fé esfriada pela falta de zelo, pela falta de espiritualidade, pela falta de amar o Cristo em profundidade e testemunhar este amor. Falar da Eucaristia não de textos decorados, não ler outros textos medievais da presença real, mas falar da Eucaristia de coração, colocando claro as bases da fé, mas colocando o que ela faz na tua vida, o que Jesus tem feito por nós. Mateus, Marcos, Lucas e João é o que Jesus fez, a nossa vida é o que Jesus faz. A festa de hoje é para isso. Por que nós não andamos com o Santíssimo só dentro do santuário? Se não fosse essa pandemia, haveria um tapete. Como não fizemos o tapete, saímos com a Eucaristia em carro aberto, uma carreata. Por quê? Porque a festa de hoje é para isso, gente. É uma demonstração pública da fé da igreja. Eu acredito na Eucaristia. Eu acredito que Jesus está vivo no Santíssimo Sacramento. Então eu canto, eu rezo, eu dobro os joelhos, eu faço o tapete para o rei passar. Lembrando aquela primeira procissão, lá indo para Orvieto. E o Papa, quando viu aquele milagre, ele gritou: Corpus Christi! É o que nós somos chamados a professar hoje. Corpus Christi, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo presente na Eucaristia. O corpo de Cristo que eu faço parte, a igreja. A Eucaristia é o sacramento da unidade. É o sacramento da unidade. E como fora as coisas estão divididas, e se nós não abrirmos os olhos, a divisão está perto de nós. Impressionante, gente, impressionante a energia que os padres gastam. Evangelizadores cansados, com comunidades difíceis, pessoas que estão na comunidade porque creem em Jesus Cristo, mas cada um querendo fazer mais do que o outro, cada um querendo aparecer mais do que o outro, cada um querendo mandar mais do que o outro. É muito cacique para pouco índio. Pastoral que não combina com o movimento, movimento que não combina com tal pessoa. Criam-se panelinhas, caldeirões. Aí comunidades que amam tal movimento, mas exorcizam o outro. Eu adoro isso, mas isso aqui eu odeio. Aqui não tolero comunidade, eu não tolero tal movimento. Tudo que é da igreja faz parte. Onde está a nossa experiência da Eucaristia? Quem faz realmente a experiência da Eucaristia fará a experiência da unidade, porque a Eucaristia me lembra o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Quanta picuinha, quanto mimimi, quanto disse que disse. Onde está, meus irmãos, a fé na Eucaristia? E enquanto não se resolve a questão, e enquanto não se aprofunda na fé na Eucaristia, pessoas vão ficando pelo caminho.
Pessoas vão magoando, sendo magoadas. O evangelho, que tem o seu poder próprio, ele vai ficando nas sombras. Tudo passa a ser uma coisa sem sabor, algo árido. Eu falo muito aqui no nosso santuário, e pego no pé. Certas coisas eu sei que eu pego no pé. Peguei, pego e pegarei. Já fiquem avisados. Peguei, pego e pegarei. Em certas coisas, a unidade, o respeito ao outro, a acolhida ao outro, o zelo pela liturgia, e algo que eu penso ser importante em cada comunidade, em cada paróquia: alegria de servir. Eu falo muito isso para eles: alegria de servir. Não basta servir aqui no santuário, se quando chega o dia da escala, os acólitos, ministro da Eucaristia, o coral, a liturgia, ixi, hoje é minha escala, ai, eu vou, por Deus, porque ali é o lugar difícil. Não, tem que ser o contrário. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Davi, né? Que alegria. Então servir a Deus é servir a Deus com alegria. No dia da minha ordenação eu fiz um pedido a Deus, meio atrevido, mas eu fiz. O meu pedido foi que Deus me desse a graça, e não pedi nada, que o que fosse acontecendo na minha vida de padre fosse graça. Eu tenho vivido isso, Deus sabe. Raramente eu peço algo para a minha vida. Eu rezo bastante, mas raramente eu peço algo. Não me lembro qual foi o meu último pedido. Eu sou muito de entregar, de apresentar o vinho que me falta. Filho, eles não têm mais vinho. Eu falo: Jesus, eu não tenho mais vinho. E eu espero o que vai acontecer. Mas uma coisa eu pedi para Jesus no dia da minha ordenação: que eu queria fazer a vontade dele. Que eu queria ser um padre com o coração cheio de Deus. Mas que eu não gostaria de ser um padre triste. Porque eu me conheço. Antes de ser padre eu sou Christian. E o Christian infeliz, ele abandona muito fácil as coisas. E eu não queria nunca abandonar o que eu recebi no dia da minha ordenação. Então a minha oração foi essa: Senhor, eis aqui o teu servo. Faça-se na minha vida a tua vontade, e que a tua vontade me faça feliz. Eu pus isso intrometido, sou meio atrevido mesmo. Isso aí eu pus: que a tua vontade me faça feliz. Nos perrengues da vida, nos desafios do sacerdócio, nas dificuldades do santuário, eu nunca perdi a alegria. De vez em quando eu perco a paciência, que eu tenho que me treinar nesse âmbito, né? Mas é excesso de zelo, né? Não sou sem educação não, mas de vez em quando eles me tiram a paciência também, sabe? Tem gente que gosta de me tirar a paciência. Mas alegria, eu nunca celebrei uma missa de qualquer jeito. Pergunte a alguém que me conheça, vai a alguma comunidade rural lá de Carmo do Cajuru, porque lá foi que eu comecei a ser padre. Comunidades, capelinha, mas capelinha mesmo. Tinha lá 12, 10 pessoas. Claro, hoje eu sou um padre, 14 anos mais velho, naquela época eu não tinha nenhum ano de padre. Mas a preparação para as pregações, a alegria que eu preparava os textos e a missa, numa capelinha de 12, é a mesma que eu preparo hoje, viajando o Brasil afora. Tenha 10 fiéis, tenha 15, 20, 30 mil. Porque Deus atendeu o meu pedido e me conservou a alegria de ser padre, a alegria de ser de Deus, a alegria de ser católico, a alegria de crer na Eucaristia. E isso não é só do padre Christian, isso é de todos nós. Devemos ser marianos. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito de alegria em Deus, meu Salvador. Aí vem São Paulo para minha alegria: alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Jesus, no seu discurso sacerdotal de despedida: eu vos darei uma tal alegria que ninguém poderá tirá-la. Meus irmãos, a alegria evangeliza, a alegria atrai. As pessoas não estão vindo na igreja para ver um teatro. É teatro que é tudo muito ensaiado. Aqui não é muito ensaiado. Aqui é feito com zelo para celebrar. E ajuda a rezar, não ajuda? Você chega na igreja, um som ambiente, um coral que te leva à oração, uma leitura bem proclamada, tudo funcionando no altar, os acólitos, os ministros. Isso tudo, a beleza também evangeliza, né? E este zelo pelas coisas de Deus é muito importante. É muito importante. Há pessoas que têm muito zelo com a moto, né? Não estou falando mal não, mas é verdade. Não tem problema não, você comprou, tem que ter zelo mesmo. Mas a gente tem zelo com a moto, tem problema. Tem gente que tem aquelas motos, como chama aquelas motos grandes, caras, Harley Davidson. Seu sonho, né minha filha? Harley Davidson, não é verdade? Pode ter, você vai ter.
Harley Davidson. Tem gente que fica o sábado todo limpando o Harley Davidson. Aí limpa a roda, passa um pretinho no pneu, lustra o tanque, passa coisa de couro no banco, põe. Aí no final do dia ela está toda brilhando. Só não pode chover, não é? Mas fica aquela. Não é o zelo. É o zelo que a pessoa gosta. O meu zelo não é ficar preparando e limpando o Harley Davidson. Primeiro que eu não tenho. Segundo que não é a minha paixão. A minha alegria, quando eu estou lá em casa, como na missa de hoje, é passar minha túnica, é pôr minha casula e passar aquele negocinho de vapor. Você entendeu o que é a alegria de preparar com zelo as coisas de Deus? O que eu não posso perder jamais. Isso ninguém me deu e ninguém me tira. Porque é graça. É um encantamento com as coisas de Deus. Eu sou encantado com as coisas da igreja. Eu sou encantado com cada celebração, com cada pregação, com cada momento. Isso tudo que eu estou falando. E olha que eu falei de várias coisas. Aí você junta isso tudo para encerrar com um belo nó. Qual é o sentido de tanta coisa negativa e de tanta coisa bela que pode acontecer em nossas igrejas? É a experiência ou não daquele que está na Eucaristia, daquele que é o pão consagrado. Ah, meus irmãos, eu não vou falar pena e nem dó, então uso misericórdia. Eu tenho muita misericórdia de pessoas que querem servir na igreja, que querem até ser ministros do altar, mas não têm uma vida de oração, não têm uma vida de adoração, não têm uma vida de leitura da palavra de Deus. Eu acho que deve ser muito seco viver assim. Padre, é bom ser padre? Eu nunca respondi que é bom ser padre. Pergunta se eu já respondi alguma vez. O padre, que já é bom ser padre? Nunca. Eu respondo é. Eu também não respondo não é. Eu sempre respondo assim: se você tem a vocação, não tem nada melhor neste mundo. Porque eu penso que sem a vocação não é uma vida boa, não. É uma vida muito difícil. Mas com vocação, meu filho, com a sua vida que se coloca em cada Eucaristia que você celebra, vendo Jesus que vem pelas suas mãos, uma pessoa chorando que é perdoada por você e sai leve, uma criança que é batizada pelas suas mãos, um casal que se une pela tua bênção, um doente que melhora pela sua unção. Não há dinheiro que pague, mas tem que ser por vocação. Não podemos perder a alegria de ser igreja, não podemos perder o entusiasmo com as coisas da igreja. É isso que eu tento passar aqui para o Frei Galvão, a comunidade onde o bispo diocesano me entregou para cuidar. Uma comunidade alegre, uma comunidade festiva, uma comunidade que evangeliza dos meios possíveis, principalmente agora, por esses meios da internet. Conversava na minha penúltima vez que fui a Curitiba com o Padre Banzotti, e ele dizia isso: o santuário de Guadalupe é um santuário diferente. Aqui canta, aqui é papel picado, aqui é andor, aqui é festa, aqui é evangelização. Onde está a alegria das nossas igrejas? Por que das nossas missas não saem ondas de alegria atraindo para dentro da igreja quem está fora? Quanto julgamento, quanta condenação, quando dedo apontado. Façamos a experiência da Eucaristia. Meus irmãos, se a Eucaristia fosse um símbolo, Jesus teria dito. Jesus não teria enganado-nos, muito menos aos seus e até hoje, para que pudesse fazer tudo isso para um pão. Jesus teria dito. E o Evangelho é muito belo, e com ele encerro. Os judeus questionaram: como é que ele pode dar a sua carne a comer? E Jesus continua: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Por que Jesus não explica? Não é carne, é pão, gente. Não é sangue, é vinho. Eu estou falando um simbolismo. Jesus não teve um discurso desse, porque não era simbolismo, era literal. Ele estava usando uma linguagem real. Tem que comer o meu corpo, beber o meu sangue. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida. Jesus sempre explicou o que os discípulos não entendiam. Por que ele não explicaria se a Eucaristia não fosse realidade? Você conhece lá aquele texto, aquela parábola do semeador? O semeador saiu a semear, caiu uma semente na beira da estrada, uma caiu no meio do espinho, uma caiu na pedra, outra caiu na terra boa, aí germinou, etc. Uma morreu, o passarinho comeu, aquela coisa toda. Quando Jesus conta isso, os discípulos não entenderam. Aí os discípulos perguntaram: mestre, o que o senhor queria dizer com esta parábola? Aí Jesus explica, não está lá? O semeador é o filho do homem, o que rouba a semente é o diabo, os frutos bons são as boas ações,
Aquilo que vai ser guardado do celeiro é os filhos de Deus, o que vai ser queimado, os que vão para a condenação eterna. Jesus sempre explicava o que eles não entendiam. Mas Jesus não abriu mão da doutrina da Eucaristia. É presença real. Então, meus irmãos, nós precisamos ter uma fé mais polida, uma fé mais respeitosa. Entrar num templo como verdadeiramente ele o é, casa de Deus. Sair de casa para a igreja sabendo, eu estou indo me encontrar com o Senhor. Eu vou recebê-lo no pão da palavra, eu vou recebê-lo no pão da Eucaristia. Ter muito zelo com as coisas de Deus. E como dever de casa, permitam-me. Claro, escutar você vai escutar, eu não sei se você vai fazer, mas será muito bom para você. Porque para mim eu já fiz, mas será muito bom para você. Leia com muita atenção 2 capítulos bíblicos. Quer anotar? Então pega a caneta e anota rapidinho. O padre vai dizer para você aprofundar na Eucaristia. Não pode faltar da boa leitura esses capítulos. Vou citar. Você vai ler o capítulo 10 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, principalmente ali do versículo 14 ao 23, 24. Cuidado, antes de comer deste pão, antes de beber deste cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Está na Bíblia isso. É o corpo do Senhor, não é um símbolo, é o corpo do Senhor. E o segundo texto é João capítulo 6, é o capítulo eucarístico. É por isso, meus irmãos, que quando não se aprofunda na Eucaristia, quando não se tem noção da riqueza da Eucaristia, quando não se crê na presença real da Eucaristia, onde que eu fico preso? Onde que eu fico preso? No Antigo Testamento. Eu tenho que falar das tábuas de Moisés, tenho que falar do cajado de Arão, tenho que ficar subindo morro e descendo morro, como se fosse o Monte Tabor, tenho que falar lá de Davi, tenho que falar do templo, tenho que falar de Salomão. Por que não estou falando que não seja importante isso, mas estou falando que em certas igrejas, que se dizem cristãs, o que menos se lê é Evangelho. O que menos se lê é a carta de São Paulo. Capítulo 6 de João, ninguém nem conhece. Capítulo 10 dos Coríntios, não se toca assunto. É sempre os Salmos, Antigo Testamento, a riqueza de Davi, o esplendor de Salomão, a escolha de Saul, a unção de Samuel, não sei o que de... Por quê? Porque no Novo Testamento está o coração da nossa fé. É o presente de Deus para nós. Nós cantamos na sequência. O antigo já foi, é uma maquete, preparou a chegada de Jesus. Jesus é a plenitude do Pai. E Jesus se dá a nós em alimento no Santíssimo Sacramento. Meus irmãos, 2 palavrinhas para você guardar da festa de Corpus Christi deste ano. E aqui eu vou abrir só um parênteses, viu? Tudo que eu preparei, não falei nada. Normal. A equipe fica rindo. Fala, Deus. Passei a manhã lendo algumas coisas, não saiu nada. Mas, gente, eu vejo que é uma ação do próprio Deus. Quando a gente não prepara nada e vem tanta coisa como aqui diz, e situações complicadas, situações melindrosas, mas que precisam ser resolvidas. A nossa igreja, se não aprofundar em Cristo, na palavra e na Eucaristia, nós vamos continuar perdendo. Vamos continuar perdendo. Vamos continuar perdendo. Porque o que nos sustenta são os 2 denários que o bom samaritano levou o cara para ser cuidado. O pão da palavra e o pão da Eucaristia. E hoje em dia o que vejo, infelizmente, numa grande fatia do bolo de gente que vai à igreja, é um desconhecimento da palavra e um desconhecimento da fé eucarística. Então nós precisamos, com carinho, mas com firmeza, com carinho, mas com convicção, com carinho, mas com testemunho, mostrar que só esta palavra não passa, só a palavra de Cristo não passará. E que a presença dele não é apenas uma presença espiritual, é uma presença real, no pão da palavra e no pão da Eucaristia. Meus irmãos, o dia que todos nós fizermos uma experiência profunda de Jesus eucarístico, haja igreja, meu filho, para caber o povo. Haja horário de missa. Vocês veriam procissões de Corpus Christi totalmente paradas. Milhares e milhares de pessoas ali professando a fé. Não carreata nem sonhar, carro teria o congestionamento.
E por que nós precisamos até hoje levar o Santíssimo para a rua? Para mostrar aos que não creem aquilo que cremos. E para pedir que os que creem façam uma experiência profunda. E não fiquem só numa fé labial. Uma fé de self-service. O que eu gosto, eu faço. O que eu não gosto, eu descarto. A nossa igreja vai crescer. A nossa igreja será no mundo de hoje sal, luz e fermento. Se todos nós não tivermos vergonha de falar de Jesus, de reconhecê-lo na Eucaristia e de viver todos os dias como membros do corpo místico dele, que é a igreja. Ele cabeça, nós membros. O que a cabeça sofre, todo o corpo também padece. Se o Senhor sofreu, nós haveremos de sofrer. Se o Senhor padeceu, nós como igreja haveremos de padecer. Mas se o Senhor ressuscitou, nós com Ele haveremos também de ressuscitar. E um dia estaremos junto dEle, para todo o século dos séculos. Como diz o Salmo 23, um dia habitarei na casa do Senhor por dias infinitos. Até que chegue este dia, vamos nos alimentar da palavra do Senhor e da Santíssima Eucaristia. Você que entende o que eu estou falando, com certeza, você é praticante, você é conhecedor da palavra, você é um cristão zeloso, você ama a igreja. Então junte-se a nós, junte-se para ser aí na sua cidade, aí na sua família, aí na sua paróquia, um sal para dar um tempero gostoso, uma luz para indicar direcionamento e fermento para fazer crescer. O Senhor não procura todo tipo de gente. Conversando com a samaritana, Jesus disse quem o Pai procura. O Pai procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. São esses que os pais procuram. Jesus, conversando com Nicodemos, vai dizer: o Pai procura aquele que renasce de novo. Necessário vos é nascer de novo, da água e do Espírito, do fogo. Peçamos, meus irmãos, a Maria Santíssima, Nossa Senhora da Eucaristia, que acompanhe a nossa igreja, que interceda por nós sacerdotes, seus filhos prediletos, para que nunca nos falte um amor a Jesus, uma adoração à Eucaristia, uma união ao nosso bispo e ao Santo Padre e ao Papa, que façamos de nossas comunidades zelosas, comunidades que sabem caprichar e oferecer para Deus o melhor. E eu não pediria o melhor se eles não fossem capazes de oferecer o melhor, porque nós somos depositários dos dons e das graças de Deus. Que Maria passe à nossa frente, que Nossa Senhora acolha a igreja ferida e os irmãos distantes e nos coloque no colo de Jesus. Maria, que é mãe da Eucaristia, Maria, que é mãe de Jesus e mãe da igreja, ela que continua intercedendo por nós. Que a festa de Corpus Christi deste ano, principalmente esse momento de partilha, tenha sido uma verdadeira sacudida na vida de cada um de nós, para que nessa sacudida caiam toda a poeira do cansaço, todo o pó da descrença, tudo aquilo que foi se apegando em nós, que nos distanciou de Deus, e que sejamos profundamente eucarísticos, porque nós somos da igreja do pão partilhado, o pão do amor, o pão da justiça, o pão da verdade. Ao Senhor Jesus toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.